dia. Vamos falar sobre história, mais especificamente 7 de setembro de 1822. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem me ajudar a dar esse passeio sobre esse período todo é a professora de História da Universidade Estadual do Maranhão, Júlia Constância. Bom dia, professora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. É um prazer. 7 de setembro de 1822. Essa data, é claro, está na nossa cabeça desde que a gente nasce, né? Uhum. Quais, na sua opinião, professora, quais os fatores que determinaram essa ruptura entre o Brasil e Portugal? A historiografia, né, de certa forma, em linhas gerais, ela atribui um pouco esses fatores às questões relacionadas com Portugal, né, com o governo português, com a administração portuguesa, né? E a gente sabe também que a vinda da família real para cá, ela vai também ajudar e favorecer nesse aspecto, porque você vai ter uma abertura dos portos, aquilo que era proibido no processo da comercialização com os produtos direto com Portugal, né? Que era uma relação que era um monopólio. A colônia não podia se relacionar com nenhuma outra, com nenhuma outra nação que não fosse com a metrópole. Então a vinda do Dom Pedro, de Dom João VI para o Brasil, ela vai meio que flexibilizar isso aí, né? Então vai permitir que tenha uma comercialização com os ingleses, por exemplo, né, que vão ser os aliados. Então, nesse momento, você tem já uma mudança no regime de comércio, né, e dessas elites que são portuguesas ou descendentes de portugueses nessa relação comercial. Isso vai, de certa forma, dar uma diferenciada nessa relação entre a metrópole e a colônia. E sem falar que o governo da metrópole vem para cá, para a colônia. Então, a gente pode determinar esse fato, a vinda da família real para o Brasil, ela começa esse processo de, vamos dizer assim, de autossuficiência da colônia? Não é bem autossuficiência, mas ela dar um status diferente, ou seja, dá uma perspectiva diferente para o comércio. E isso também permite que essa elite ela se sinta mais local, mais no seu espaço. Ou seja, quem está aqui vai ter, digamos, mais força política e mais força econômica. Afinal de contas, o reino está funcionando na colônia. Então esse é um fator que ela muda de status, essa colônia muda de status, não é isso? O colono muda um pouco de status. Ele na hora que chega a família real, né? Isso. A gente tinha só essa ligação, colônia com a metrópole, né? Isso. Quer dizer, era uma coisa meio de dependência, embaixo e em cima. Isso. Na hora que essa família chega aqui, a gente vira um pouquinho assim, esse status já fica quase igual. Aproxima. Então eu vejo como um fator que vai interferir nessas relações comerciais e posteriormente também vai interferir na questão política, que é a decisão de se tornar independente de Portugal. A situação política de Portugal, na época que ocasionou com a vinda da família para cá, também foi um fatorzinho que deu esse empurrão, né? Isso, porque como a família real, ela vem de Portugal para cá. E não foi de graça, né? Não foi porque ela quis, assim. Ela não deixa de estar lá também, né? Então chega um momento que Portugal começa a dizer, olha, vocês saíram de lá para resolver um problema e agora precisa voltar, né? E aí, como na colônia, de certa forma, Portugal tinha vivido uma crise muito forte, e economicamente também, e a colônia tinha crescido economicamente também com esses processos dessa família real. Então eu vejo como um fator que vai interferir muito nesse desenvolvimento que vai desembocar, né, nessa questão política que vai desembocar na declaração da independência de Portugal. Então a gente já pegou dois fatores, né? A situação política de Portugal e a consequente vinda da família para cá foram os dois fatores, vamos dizer assim, que deu o start nesse processo de independência do Brasil. Seria isso? E uma outra questão é a própria elite interna, que também
que é a ampliação. Eles já tinham começado a ter um comércio com os ingleses. Se você se tornasse independente, de certa forma, você também poderia ampliar para outras nações. E naquele momento também, as outras nações também tinham interesse de ampliar o contato com outras nações, ou seja, ampliação do comércio. Uma nação livre, naquele momento livre da metrópole, ela tinha mais chance de ampliar o seu contato com outras nações. Mas aí, deixa eu pegar esse ponto bem aí, essa tutela que a metrópole tem normalmente com relação à colônia, não dá um certo receio de que quando essa colônia se libera dessa tutela, ela pode não ter, vamos dizer, braço suficiente para se mexer e se manter sozinha? Não houve esse receio, não, professora? Houve, claro, que quando está naquela, tinha os a favor e os contra, né? Mas de certa forma os a favor da separação acabaram rompendo. É bom também a gente perceber que nesse momento o contexto mundial, o contexto da época também já está gerando essas vontade de emancipação das províncias. Então, no contexto também é propício, a situação também é propícia para que eles sejam aceitos como lá. A Inglaterra, por exemplo, já queria negociar diretamente com uma nova nação, né? Então essa coisa de novas nações que ali está se constituindo, os estados eles é propício para aquela época. A abertura dos portos de alguma forma já foi fazendo esse caminho de, vamos dizer assim, de interligação com outros países, já tratando essa colônia, Brasil, né, como um estado quase livre, né? Quase. Quando a gente ainda estava com a família real toda aqui bonitinha. Eu quero dizer assim, que dá à colônia mais oportunidade de inserção no mercado como um todo, né? E isso foi dando um gostinho, né? Então, tinha aqueles que queriam ficar com Portugal, tutelados, e aqueles que não, né? E esses acabaram que se sobressaíram, e aí depois eles vão ter que fazer o esforço para compor esse reinado meio que se sustente, né? Que ele consiga se sustentar e Esse se eu acho que fortaleça. seria o maior problema, né? Esse fortalecimento desse reinado pós-separação. Separação é sempre uma coisa traumática em qualquer situação, em qualquer situação, né? Então, essa separação, de alguma forma, dá esse trauma, mas com essa liberação que a gente já tinha acontecido, né? Essa aproximação de outros países, esse caminho ficou um pouquinho mais fácil. Possível, né? Que acabou se tornando possível, né? Que é quando o governo do Dom Pedro I vai ser bastante tumultuado, vai ter muitas disputas, por exemplo, na hora que tenta construir uma Constituição, não dá muito certo a negociação entre as lideranças, aí depois ele vai e diz, não, então eu vou fazer uma e vou otorgar. Então, ou seja, teve uma luta ali para se estabelecer e para se sustentar. Mas, de certa forma, Dom Pedro II não consegue ficar muito tempo, ele vai ter a oposição ali. E depois, quando Dom Pedro I, né, quando o segundo vem, começa com uma tutela, né, que ele é de menor e tal, mas ele acaba se estabelecendo e essa nação ela se configura basicamente em 40 anos de governo de Dom Pedro II, ela se configura como nação. Aí vai se construir a ideia de brasilidade, a ideia de nação, ela vai ser construída toda aí depois dessa independência. Você diria que esses primeiros passos ou os primeiros momentos pós-independência, eles foram, vamos dizer, chegaram a ser traumáticos? Tem seus traumas, né? Tem seus traumas, porque precisava... vamos tentar comparar, digamos assim, com um governo que começa, né? Que ele vai se estabelecer. Ali no primeiro momento, ele tem ainda uma fragilidade, né? Ele vai ter que se estruturar, fazer os acordos, as negociações, para que ele consiga se firmar, né? Mas o Império, apesar de ter sido um regime que consegue se estabelecer na América Latina sozinho, porque é monarquia, sendo que os restantes da América Latina, os outros países da América Latina, a Espanha, né, a sua colônia ela se fragmenta estabelecendo repúblicas, né? E o Brasil
consegue estabelecer uma monarquia. Declara uma independência, mas declara uma independência ainda ligada à monarquia portuguesa, que é uma outra característica. Porque estavam todos aqui, a gente continuou, na verdade, com portugueses aqui, né? Foi. Então você tem uma presença do português, né? Há uma rivalidade, isso vai permanecer, sempre fica um remanescente, né? De uma rivalidade, mas ao mesmo tempo há uma composição. O Dom Pedro II parece que ele consegue fazer essa composição. Ele devia ser um hábil negociador, né, um hábil político, que ele consegue fazer essa composição dos colonos, dos que eram daqui, que são os reinóis, que eram do reino, né, os que já eram nascidos aqui, e eles conseguem estabelecer partidos onde eles ficam se intercalando no poder, como é um parlamento, um parlamentarismo. Então ele estabelece um parlamentarismo que, quando um grupo está aqui muito forte, cai aquele grupo que está no governo, né, partido moderado, sobe o partido, sobe o exaltado, aí cai o exaltado, sobe o moderado. Então ele consegue fazer essa permear de a gente poder. Pode dizer que Dom Pedro II foi uma figura importante, então, nesse processo? No processo pós. Sim, no processo pós, né? Sim. Nessa afirmação do Brasil como uma nação livre, independente, tentando criar uma nova identidade. Isso. Ele tem um papel, ele tem um papel fundamental, e o reinado dele vai ser longo. É verdade. De 40 anos. Então, em 40 anos ele consegue articular essas forças de maneira que ele não cai. Ele só vai cair lá quando proclama a República, que é 1888. E aí já é outra história, ficar para uma outra conversa. Porque no próximo bloco nós vamos falar já de outra história, uma outra aula, você vai saber já. É um intervalozinho só, a gente toma água, toma café e volta já. É um minuto. Já estamos de volta e agora a gente vai dar vários passos atrás, que a gente começou lá em 1822, agora a gente já vai para 1612, tá? Fundação de São Luís. Agora, 400 anos depois, vamos passar por essa aula, tá, professora? Vamos ver. Vamos lá, fatores determinantes. Vamos começar como a gente começou a primeira aula. Os fatores determinantes para a Fundação de São Luís, para essa, vamos dizer, para essa revolta também que aconteceu aqui, que a gente ficou independente. A Fundação de São Luís, aí vamos de novo, vamos tentar voltar, vamos para a Europa, né? Vamos fazer a volta, vamos fazer o caminho de volta. Quando os países da Europa vão se reestruturar enquanto Estados-nações, né, que vão... já no período moderno, né, nessa questão da moderna, Espanha e Portugal, eles conseguem ter uma unificação política, digamos, mais cedo, ou seja, dentro daquelas disputas internas, eles conseguem formar um núcleo político mais cedo, e Portugal vai ter um desenvolvimento tecnológico, digamos, para aquela época, que é o desenvolvimento das caravelas, dos navios mais potentes que daquela época. E com isso eles saem nesse sentido de conhecer outros mares, outros mundos, né? E vem até a América, né? A América que eles tinham como visão a Ásia, e a Ásia por um outro caminho, isso aí que fala da questão por um outro caminho. E quando chega no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Luís, o fato e é registrado, até onde a gente conhece, que os franceses, eles são os primeiros a chegar e a registrar esse fato. Aí fala-se também das dificuldades de acesso, porque tinha o Boqueirão, essa questão que aconteceram vários naufrágios ali na Bahia e tudo. Mas os franceses chegam até aqui, eles registram com uma missa, e o padre Capuchinho, que era Claude d'Abbeville, escreve um livro relatando tudo como aconteceu. Inclusive lá ele conta que tinha mais de 20 tribos indígenas na ilha de São Luís, né?
Então ele relata isso. Então, o que a gente tem hoje dentro da historiografia, que é uma discussãozinha interessante essa, né? Da Fundação Francesa, se é Fundação Francesa, né? E aí tem uma conversa a respeito nessa historiografia. Porque a historiografia, ela é feita pelos homens do seu tempo e cada época se pensa a história pelo viés de uma época. Então nós temos basicamente 3 correntes historiográficas, que é o positivismo, o materialismo histórico e a escola dos análises. O positivismo vai construir mais essa história do século XIX, que é chamada de a história dos grandes heróis, dos grandes vultos da história, né? O materialismo histórico vai dizer, não, a história ela também é composta por um oprimido e um opressor. Sim. E aí vai pensar a história dentro dessas 2 perspectivas. E a história dos análises vai pensar o seguinte, que ela vai surgir no século XX, que é basicamente o que mais influencia a gente hoje. 1930 está surgindo essa escola, que são pessoas que vão se contrapor ao positivismo, da ideia dos grandes heróis, e o materialismo histórico. Eles também bebem nessa fonte, mas eles dizem, não, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos na entreguerra e nós temos que dar voz para todo mundo. Então, vamos olhar para o positivo. Vamos olhar para todas as correntes. Vamos olhar para as correntes. E aí ele pensa nesse sentido, a história dos análises vai pensar o seguinte, aí ela tem essa influência aí ela vai negar a história positivista que só fala do grande herói, do conquistador. Aí vai falar para a história vista de baixo, que seria dar voz àquele que não, o escravizado, por exemplo, não está nos registros como Sim, alguém verdade. que fez as coisas. Então, o que a história dos análises vai pensar? Esse indivíduo que não aparece, porque ela vai pensar outras fontes. Ela vai pensar as fontes da história oral, então ela vai construir aquele que não fala, que é analfabeto, tudo, mas ele pode falar e através daquela fonte... Verbaliza. Né? Outra fonte, o jornal, ou seja, a história dos análises vai ampliar as fontes, aí ela vai ampliar as falas. Mas o que tem a ver com isso? A partir de 2000, a historiografia ludovicense, ela passou a ser escrita, a historiografia do Maranhão passou a ser escrita, mas a partir desse viés. Hoje a gente tem uma produção imensa sobre história do Maranhão, sobre essa coisa, dentro desse viés onde ela está olhando mais para o chamado, esse da história vista de baixo, que são os escravizados, a mulher e todos aqueles que ficaram mais de fora, à margem da história oficial, né? E aí, então, outra coisa que vem interessante a partir desse final do século XX é o que a professora Lourdes Lacroix vai fazer com um livro chamado A Fundação do São Luís. Uhum. Nesse livro, o que ela faz? Ela olha para a escrita da história lá, positivista, digamos, positivista, que é feita no século XIX, principalmente, e vai perceber ali, olha, aquela historiografia lá, ela vai ver o francês como invasor. Ela não vai ver o francês como fundador. O fundador. Né? Não vai ver o francês como fundador, vai ver ele como invasor. E porque aí a gente entende que é natural, porque olha, natural não, mas faz sentido, né, a ideia dela. Porque se aquele colono que estava aqui, vem o outro, pensou-se o Tratado de Tordesilhas, né? Uhum, Portugal sim. E Espanha, na hora que dividiu o Fizeram mundo a entre divisão. eles, aí o português vem para cá e todo esse outro que não era o português era visto como invasor e eles tinham que defender o terreno, até o espaço, que ficava mesmo com o terreno quem se segurasse lá, né? Então o Lourdinha diz, olha, essa historiografia ela vai dizer que eles são invasores. Portanto, aí quem é que vai dizer que o francês é fundador? Aí já é a historiografia do século XX, a partir de Ribeiro do Amaral, 1915, por aí, que é quando o Maranhão quer se inserir nacionalmente no momento da República. Então, na República, por exemplo, hoje em dia, vamos falar dessa questão, como é que o Maranhão quer se inserir no turismo. Mostrando as praias do Maranhão? Não, é mostrando aquilo que for mais diferente, né? Sim, o que é mais diferente hoje? É os lençóis, né? Lençóis. Então é como se o Maranhão, naquele momento, para ser mais diferente nessa Constituição, né, da República, ele foi lá dizendo, olha, todo mundo é fundado por português, mas nós somos fundados a nossa capital é fundada por franceses. E aí essa é a visão
que a professora Lourdes coloca e que é muito interessante para a gente pensar hoje. Olha, isso dá uma confusão, uma confusão de identidade na nossa cabeça. A gente já não sabe mais. A gente já não sabe, mas a gente foi fundado pelo francês. Se esse francês era o invasor, se o português mesmo era que estava com a razão, ainda tem um holandês no meio do caminho. Quer dizer, a gente tem tantas ramificações que pode dar um nozinho na cabeça da gente, né? Não, então é isso que eu te digo. A historiografia, ela muda conforme a época, né? E conforme o pensamento, conforme o olhar que você lança sobre o fato, né? E na sua época. Mas a Lourdinha diz assim, olha, essa fundação, ela não entende como uma fundação, e aí ela chama de mito. Essa fundação francesa, ela acontece, esse discurso, essa construção nesse sentido, para se inserir na República como diferente. E aí, o que se tem do século XIX do francês? O francês, ele se torna a civilização para o mundo, assim, comparando um pouco como os Estados Unidos hoje é a referência em filmes, nessas coisas todas para o mundo, o francês naquela época do século XX era a referência para o mundo como um todo. Aí sim, São Luís vai ter essa referência francesa no século XIX, sim, se copia a França, se veste as roupas da França. Aí Lourdinha vai mostrar tudo isso, mas ela vai dizer, olha, e agora a colonização é portuguesa, olha a prova aí do centro histórico todinha, com todos esses casarões. Ai, meu Deus, que confuso. História é isso. Verdade, história é isso. Mas olha, a gente vai ficar com as versões que já existem. Nós somos fundados por franceses, nós temos... Era bonito, era diferente essa coisa toda, né? Ele era invasor? Não sei. Segundo a professora Lourdes Lacroix, sim, ele era invasor, porque nós já éramos portugueses bem antes disso, né? Mas o que vale é a versão oficial. Oficialmente, São Luís foi fundada por franceses. Valendo? Quem chega primeiro são os franceses, certo? Quem chega primeiro, reza a missa, tudo, são os franceses. Depois o português diz, olha, o francês foi para lá, vai tomar nosso terreno, ele é um invasor. Aí vai, se mobiliza... Deixa eu retomar o que é meu. Retomar o que é meu. Agora, quem vai expulsar os franceses não é basicamente Portugal também, não. Já são os colonos que estão lá em Pernambuco, que vêm por dentro do mato junto com os indígenas e tal, e expulsa os franceses. Ali você já está construindo um pouco a nossa nacionalidade, que é o que é nascido no Brasil, que começa a defender o território. Meu Deus, como a história é confusa, viu? Como a história é confusa. Mas a gente vai ficar com aquela versão oficial, tá, gente? Nós somos uma cidade fundada pelos franceses. Colonizada por portugueses. A senhora quer me confundir. Colonizada por portugueses e fundada por franceses lá em 1612. Nós ficamos com essas duas vertentes. Nós temos um centro histórico maravilhosamente português. Nós temos algumas coisas lindamente francesas e somos a mistura de tudo isso. Exatamente, pode ser? Exatamente. Melhor tá assim, bom, né? Melhor assim. Não vamos brigar com a a gente chega história. num consenso, não, né? Não vamos brigar com a história, pronto. Professora Júlia Constância, muito obrigada por essa aula, que tá que só confundiu na minha cabeça. Tá bom. Muito obrigada, bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado nos assistindo, que assistiu comigo essa aula dada aqui pela professora Júlia e que aprendeu muito mais sobre coisinhas assim, que ficam às vezes perdidas lá no meio da aula de história que a gente assistiu lá atrás. E é bom sempre dar uma despertada para a gente pensar um pouco mais em todos esses momentos atuais. Bom dia para você também, muito obrigado pela sua audiência e eu estou aqui todo dia 9 horas esperando você. Tchau e até a próxima.